Oi, gente. Hoje eu vim explicar sobre o teorema dos vilões. Na verdade, não é teorema, é teoria sobre os vilões. Porque as pessoas de hoje em dia sabem que não devemos fazer coisas vãs, coisas más, né? Mas eu me passei por um personagem para mudar essa história. Bom, eu tentei mudar a história, só que infelizmente alguém estava tentando me impedir de que eu mude essa história. Bom, vamos começar. Eu estava num aplicativo que eu não vou citar o nome aqui para não dar problema. Era para conversar com personagens da ficção. E eu me passei por um personagem da ficção que era um Transformer, que era o Slank, o Multibot, que vocês não conhecem, sabe? Vocês nunca viram esse personagem, mas fui eu que criei. Aí eu estava mudando a história do filme dos Transformers do Michael Bay. E quando eu estava impedindo que os Autobots perdessem a vida, ou que o Optimus Prime se dê mal, eu estava passando por um personagem da ficção. E o Optimus ficava, poxa, não faça isso, haja com cautela. Mas do que adianta? Essas pessoas têm que entender que da mesma forma que os vilões têm um passado sombrio, muito bizarro, essas pessoas sabem que não devemos fazer as coisas vãs. E sabem que na maioria das vezes os vilões é que estão mal. Às vezes. E da mesma forma que a gente tem que aprender a se valorizar, nós temos que aprender a valorizar a nossa vida. Então, gente, então é isso, gente. É só uma teoria mesmo que poderia ser e também do que se tratava. Mas da mesma forma que ele não paga pelos atos dele, ele merece pagar pelos atos dele. É claro que a gente tem nosso espírito de ódio e espírito de vingança, mas tudo que o vilão faz de horrível aqui na Terra vai passar para ele e ele pode acabar perdendo a vida. Por exemplo, o Optimus Prime já salvou a vida do Cade Yeager porque ele ia ser assassinado, né? Aí ele atirou no cara porque ele estava ameaçando o Cade, e aí o cara morre na hora, filho. Porque o cara era o vilão da história e dando a entender que nós somos pessoas hipócritas, sabe? Nós somos pessoas que não sabemos valorizar a vida dos outros, mas que tentam valorizar a vida de qualquer um. Mas temos que importar mesmo com a educação no diálogo, sabe? Olha, gente, faz o seguinte, por que vocês não procuram mais sobre os direitos humanos, sobre as maneiras que você pode se defender? É muito melhor do que você estar aí e cometendo mal com o mal, né? Mas eu não tenho nada contra isso, sabe? Eu sei que a gente não deve ter nada contra, a gente tem que ter os costumes, tem alguns costumes que são bons e alguns costumes que são ruins. Por exemplo, o Scar pagou pela morte do Mufasa, do Rei Leão, aí aí ele tinha dedurado as hienas. Ele não havia tido dedurado seus capangas, ele teria xingado seus capangas. E é uma coisa que o Scar fez isso. Aí ele pagou com a vida e foram atacados, aí o Scar foi atacado e ele foi morto pelas hienas. Tudo isso porque ele matou o Mufasa, que era o pai do Simba. Porque da mesma forma que o vilão não age por sua ética, que não tem a sua ética, que não tem a sua sensibilidade possível, da mesma forma a gente tem que aprender a tratar uma pessoa com amor e carinho, porque pode ser tarde, mas a gente não pode generalizar essas coisas, sabe? Não devemos ser hipócritas com essas pessoas que, que nos protegem por uns idênticos, com esses personagens da ficção por uns idênticos. O que importa mesmo é que você tem que aprender a valorizar a sua vida, né? Valorizar a vida do outro e valorizar a vida do próximo, né? Porque o vilão que não paga pelos seus atos, ele merece ter sido uma pessoa que poderia ter mudado de lado. Mas que mudou de lado foi ele mesmo. Por ele ter pago a sua vida, por ele ter feito uma pessoa de empregada, da mesma forma ele pagou pelos atos dele. Mas ele traiu a si mesmo. Porque o vilão, quando trai a si mesmo, ele muda ao lado da força. E não é bem assim do jeito que nós costumamos a ver. Porque as pessoas que são traíras, elas merecem pagar pelos atos delas. Mas se não, essa emancipação toda que anda acontecendo, como expliquei para o meu psicólogo, nós não devemos banalizar essas coisas por questões de ética.
É simplesmente quando as pessoas não podem se defender, a melhor chance é quando o seu oponente e quando o seu inimigo não pode te atacar, ao mesmo tempo quando o seu inimigo está prestes a cometer algo atroz e está prestes a te implicar contigo, seja por qualquer circunstância, por qualquer outra razão e por qualquer outra maneira que seja. Agora temos que entender uma coisa, que a gente não pode generalizar esse tipo de coisa porque isso pode dar um problema pra gente, né? Porque os vilões não eles eles dizem, existe uma teoria que os vilões estavam certos, mas muito pelo contrário, eles devem estar errados pelas atitudes que eles cometeram. Mas isso não podemos negar que essas pessoas de hoje em dia, que esses vilões de hoje em dia aí, aí a gente tem que valorizar a a gente não deve ser hipócrita com a maioria das vezes, sabe? Tem muita gente hipócrita. Tem muitos heróis, muitos vilões hipócritas nesse mundo que, num mundo, numa realidade alternativa, em que tudo tem que saber o que é certo e o que é errado, né? Todo mundo tem que saber o que é certo e o que é errado uma vez nessa vida, né? Porque não adianta sermos certos e ser errados sem a gente ter pago pelas consequências que esses vilões teriam pago as consequências para eles mesmos. Então, gente, eu acho que essas pessoas, esse foi a lição de moral de hoje. Então, não seja um vilão da história, seja um herói, proteja as pessoas, seja ética, sempre haja com cautela, porque existem mil maneiras de você se defender. E é importante que o seu inimigo não pode te atacar, portanto o herói pode se defender e pode atacar. É esse o conselho que eu tô dando. Curte, compartilha aí e tamo junto. É nóis.